Hoje vamos falar sobre um caso que se passa durante a ditadura militar no Brasil. É uma história com muitos mistérios, perguntas sem respostas e desencontros, que mostra a busca desesperada de uma mãe pelo seu filho e que acabou tendo um final trágico. Nossa intenção com esse vídeo não é o de chocar, é de apresentar os fatos baseados em fontes seguras e apresentar diferentes eventos históricos que são importantes e trazem consigo algum tipo de conhecimento e reflexão. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. É muito importante para que a gente continue produzindo esse tipo de material. Vamos para o caso de hoje, Zuzu Angel. Para falar desse caso, eu preciso trazer o contexto histórico em que ele se passa. Entre abril de 1964 e março de 1985, instaurou-se no Brasil a ditadura militar, um regime marcado pelo seu caráter autoritário, que teve início com um golpe militar em 31 de março de 64, quando o presidente João Goulart foi retirado do comando. Durante seus 21 anos, o regime teve uma característica autoritária, com perseguição à imprensa, restrição aos direitos políticos e perseguição policial aos seus opositores. Fruto disso são os diversos casos envolvendo tortura, exílio e assassinatos. É nesse contexto que se passa a história da personagem de hoje. Zuleika de Souza Neto, mais conhecida como Zuzu Angel, foi uma estilista brasileira nascida em 1921. Ela ficou conhecida mundialmente pelo seu trabalho inovador como estilista de moda e por usar da sua fama para encontrar o seu filho Stuart Angel, que foi assassinado pelo regime ditador político do Brasil. Nascida em uma família simples de Curvelo, em Minas Gerais, Zuleika mudou-se durante a infância para Belo Horizonte, capital mineira. Ela então começou a ajudar a mãe com costura e tinha o costume de usar os retalhos de roupas para criar as roupas para suas bonecas e para suas primas. Anos depois, a família se mudou para a Bahia, o que trouxe uma influência para suas criações. Ela foi influenciada pelas cores quentes da cultura afro-brasileira. Logo, fez sucesso e seu estilo foi reconhecido não só no Brasil, mas também fora dele. Em 1940, ela conheceu o americano Norman Angel Jones. Eles se casaram em 1943 e em 1947 ela deu à luz ao primeiro filho do casal, o Stuart Angel. Em 1949 ela deu à luz a filha Hildegard. 3 anos depois veio a caçula, Ana Cristina. Stuart foi um grande combatente da ditadura militar. Ele inclusive chegou a se filiar ao grupo socialista MR8. E na virada do ano 60 para os anos 70, Stuart passou a enfrentar a ditadura de maneira incisiva. Alguns relatos dizem que Zuzu não apoiava a decisão do filho e que seus amigos não eram bem-vindos na casa da família. Foi na manhã do dia 14 de maio de 1971 que ele foi preso, no Rio de Janeiro, e levado à base aérea do Galeão. Segundo o depoimento do preso político Alex Polari de Alvarenga, que esteve com ele naquela unidade, Stuart foi torturado e morto pela CISA, Centro de Informações Aeronáuticas, mas foi dado como desaparecido pelas autoridades. Zuzu então entrou em guerra com o regime militar para recuperar o corpo de seu filho. Ela começou então a criar peças de roupas com estampas vermelhas simulando sangue, pássaros engaiolados e temas bélicos. Ainda em 1971, ela realizou um desfile no Consulado Brasileiro de Nova York, como forma de protesto, o que chamou a atenção de vários jornais pelo mundo, como o jornal canadense Montreal Star e os americanos Chicago Tribune e a NBC. Deste momento em diante, foram vários os episódios que Zuzu tenta chamar a atenção das autoridades para o desaparecimento de Stuart. Em 1973, ela invadiu o apartamento do general Ernesto Geisel, no Leblon, apelando por ajuda. Durante a visita do secretário americano Henry Kissinger, ela furou a segurança para entregar um dossiê sobre a morte de seu filho, já que ele tinha cidadania americana e poderia receber a atenção das autoridades na época. Certa vez, durante o voo, ela tomou o microfone da mão da aeromoça para anunciar que os passageiros estavam prestes a descer no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Antes, os estudantes eram torturados e mortos. Mesmo com tantos esforços, o corpo de Stuart nunca foi encontrado, e a busca de Zuzu durou anos, sem que ela pudesse dar um enterro digno ao filho. Sua busca só foi interrompida pela sua misteriosa morte em 1976. Foi na madrugada do dia 18 de maio, por volta das 3h30, que Zuzu, depois de derrapar, bateu seu carro na mureta de proteção, um Karmann Ghia TC, na saída do túnel Dois Irmãos. Foi lá que ela derrapou, bateu na mureta de proteção, capotando e caindo na estrada de baixo, o que matou a estilista instantaneamente. Curiosamente, uma semana antes, Zuzu deixou com alguns amigos, entre eles o cantor Chico Buarque, uma carta que deveria ser publicada caso algo acontecesse com ela. Em uma parte ela dizia: "Se eu aparecer morta por acidente ou outro meio, terá sido obra dos assassinos do meu amado filho." O acidente que causou a morte de Zuzu
foi alvo de mistério durante anos. Isso porque, além da carta deixada por ela e por o fato dela incomodar os militares durante anos, alguns fatos foram revelados e colocaram a versão do regime em questionamento. Em 1998, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos julgou o caso e reconheceu o regime militar como responsável pela morte da estilista. Em 2007, a mesma comissão inseriu o depoimento de duas testemunhas oculares do acidente, um deles prestado indiretamente, que afirmaram ter visto o carro de Zhu ter sido fechado por outro e jogado fora da pista, caindo de uma altura de cerca de 5 metros. Em 2013, o Wikileaks vazou um documento do governo norte-americano datado de 10 de maio de 1976, que especulava sobre um possível jogo sujo por parte das Forças Armadas, mesmo que sem provas sobre o envolvimento direto no acidente. No livro Memórias de uma Guerra Suja, escrito por Cláudio Antônio Guerra, ex-agente de repressão, que operou como delegado do Departamento de Ordem Política e Social do Espírito Santo, é relatada a presença do falecido coronel do Exército Fred Perdigão Pereira, agente de repressão identificado por presos políticos, e uma foto do local do acidente do dia 14 de abril de 1976. Em 2020, a justiça brasileira reconheceu que Zhu Angel foi assassinada pela ditadura militar, graças aos esforços das suas duas filhas, Hilder e Ana Cristina. O caso da Zhu Angel é um caso muito conhecido e chama muita atenção pelo envolvimento da mãe e os esforços para buscar a verdade sobre o seu filho. Ele inclusive chegou a ser retratado em vários livros e filmes que estão listados aqui na descrição do vídeo. E é um caso que nos traz a reflexão de como agia o regime da época. Caso você saiba de algum detalhe que ficou de fora, ou de algum outro caso que tenha marcado a história, deixe nos comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Obrigado por ter assistido até o final, e esse foi mais um Caso Histórico.